Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Antes de viajar para a Europa, para Portugal, a gente ministrou aqui sobre relacionamentos naquele culto de ceia maravilhoso, que tinha batismo, foi maravilhoso. E hoje pela manhã eu acordei e tomamos um café em casa. Eu, particularmente, domingo eu não gosto de andar na estrada, não. Domingo eu gosto de ficar por casa, né? Porque eu sei que eu vou falar à noite e o nosso espírito sempre fica, né, apreensivo, esperando uma palavra. E às vezes a gente, né, recebe o convite dos irmãos para ir almoçar aqui, almoçar ali, almoçar lá. Tem gente que pensa que pastor só come, mas pastor ora também, né? Mas come, mas ora. E às vezes domingo a gente sempre vai quando é pertinho de casa, quando é ali rapidinho. Mas domingo eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de abrir a Bíblia, né? Eu gosto de ficar ali fazendo o quê? Nada. Eu gosto de ficar sem fazer nada, recebendo uma mensagem, uma palavra. E hoje, nesse momento assim de meditação, eu tenho percebido que as pessoas estão perdendo o lugar de meditação. Vou orar e Deus me dá uma palavra, faz aquele lanche na hora ali e já prega. Às vezes a gente não medita numa palavra, né? Eu gosto, às vezes eu fico 3, 4 meses no mesmo versículo. Eu gosto de meditar, de construir, de ficar pensando, pode ser assim, pode ser assim também, pode ser daquele jeito. Eu não gosto de fechar parênteses. Eu gosto de deixar, né, com reticências, vai que pode ser de outro jeito, né? Mas hoje Deus falou muito forte comigo sobre relacionamentos saudáveis. Você percebe que o mundo está caminhando para um lugar que as pessoas não têm mais paciência uma com as outras. Ninguém gosta de ouvir a história de mais ninguém, irmão. As terapias estão cheias de gente querendo falar. Às vezes as pessoas param na nossa frente como pastor, elas só falam, a gente não fala nada. No final ela abraça a gente e diz, obrigado pastor, foi uma bênção. Eu não falei nada, mas está tudo bem. Na realidade eu só queria falar. Então, né, os consultórios estão cheios, as terapias estão cheias, as salas de aconselhamento não para de gente. A gente estava na casa do oleiro agora, com 140, né, pessoas, 140 pessoas, líderes de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil. E todo mundo tem uma necessidade, inclusive nós que somos pastores temos uma necessidade de conversar, né? Todo mundo quer 10 minutos, mas você nunca resolve em 10 minutos, é ou não é? Nunca resolve. Mas, então, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre relacionamentos saudáveis. Eu queria compartilhar com você usando esse texto de Filipenses capítulo 2, que diz assim o versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí Paulo começa a usar a figura de Cristo aqui para exemplificar tudo. Ele diz, segue esse modelo. Ele diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou por usurpação a ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia.
Segundo a teologia, talvez Filipenses foi a penúltima carta que Paulo escreveu. A última, acredita-se que foi 2 Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E se é isso mesmo, se é dessa forma, se a teologia mesmo está certa e correta, acreditamos, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, e ele está dando instruções de prática de vida. Ele disse: olha, se há alguma motivação por estar em Cristo, há alguma consolação que vem do amor, há alguma comunhão no Espírito, há alguma compaixão e afeição, então completem a minha alegria, concordando sinceramente um com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. E ele diz: não seja egoísta, não tente impressionar ninguém, seja humilde e considere os outros mais importantes que você. Porque se tem uma forma de você se manter na humildade, é considerando o outro maior. Não é se inferiorizando, irmãos. Não é se inferiorizando, até porque humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Você sabe quem você é, mas você não pensa só em você. Você sabe que você é capaz, mas você usa a capacidade que Deus te deu para servir a mesa de outros. Isso é sinônimo, isso é padrão de humildade. E aí Paulo, para exemplificar tudo, ele bota Jesus e diz assim: ó, que vocês têm o mesmo sentimento que Cristo, que era Deus, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, desceu da sua glória, tomou a forma de servo, de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus sabe o que fez? Deu um nome que está acima de todo nome, a qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então diga para alguém que está do seu lado: você tem um modelo. Você tem um modelo, o modelo é Cristo. A escola de amor de Cristo é o seu modelo. Muitos personagens bíblicos podem ser a minha inspiração, podem ser os meus exemplos, mas eu preciso até separar a vida de Paulo da doutrina de Paulo, porque não significa que eu tenho que viver tudo que Paulo viveu, porque tem lugares que não está no campo da doutrina, está no campo da vivência. Agora, a escola de amor é a escola de Cristo. A escola de amor é a escola de Cristo. E eu vou te falar uma coisa: lição do amor se aprende em meio a mentiras, a calúnia, a difamação, a perseguição. A lição do amor se aprende nesses lugares. Porque você ora, faz campanha de oração e você diz: Deus, me dá a tua graça. E Deus diz: espera aí, eu vou dar. Você diz: Senhor, me dá do teu amor, Senhor, eu quero amar como o Senhor ama. O Senhor diz: ah, você quer amar como eu amo? Tá bom, Judas vai te visitar essa semana. Pedro vai te negar esse mês. E Tomé, que andou com você 3 anos, vai dizer que não acredita em nada que você diz. A escola do amor se aprende nesse lugar. Na realidade é que nós queremos uma vida preservada, irmãos. Por isso eu vou dizer com todas as letras, me entenda no seu espírito: o evangelho que não ensina você a negar a si mesmo não pode ser de Cristo. O evangelho que não ensina você a morrer pela causa de Cristo não pode ser de Cristo. O evangelho onde você é o centro das atenções não pode ser de Cristo. O evangelho que não ensina você a morrer para o eu, para o ego, para o orgulho, porque Deus está disposto a destruir tudo que nós estamos construindo sobre o orgulho. Jesus: mas pastor, é difícil demais amar, porque eu já amei e me estrepei. Vai se estrepar de novo. Ninguém diz amém. A pessoa mais vulnerável que eu conheço é Jesus Cristo, mas nunca deixou de amar, porque foi negado, foi traído, foi cuspido, foi vendido. Nunca deixou de amar. Por quê? Porque Ele é amor. E amar é correr riscos de sofrer de novo. Confiar é correr riscos de se decepcionar de novo. E aí você sofreu numa coisa, sofri no casamento, não acredita mais no casamento.
Foi traído na empresa, não acredita mais em ninguém. Não, eu não confio em ninguém. Não olha para mim assim. Porque a gente vai colocando muros de proteção para não se ferir de novo. Mas essa é a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus você aprende no meio da dor, no meio da tristeza, no meio da decepção. E você tem que continuar ali firme, amando. Porque, meu irmão, a glória de Deus não está no primeiro tapa, está no segundo. E se alguém te ferir uma face, você faz o quê? E você dá outra, porque você vai conhecer a glória de Deus no segundo. E se alguém te convida para uma milha, você diz, eu não vou mais, você vai à segunda, porque a glória de Deus está na segunda. Quem entende isso vai ser abençoado na vida. Quem entende isso vai ser abençoado na terra. Mas não. Pessoa tira a capa da gente, a gente, não, aqui ninguém toca mais. Não, dá a túnica, tirou a capa, dá a túnica. A glória de Deus está nisso, irmãos. Jesus é a pessoa mais vulnerável que eu conheço, mas não deixou de amar ninguém, não deixou de acreditar em ninguém. Meu irmão, o cara que tem a capacidade de ir atrás do Pedro que o negou, chamar Tomé para botar a mão, diz, põe a mão aqui, Tomé, seu incrédulo. É desse evangelho que eu estou falando. É esse evangelho que vai transformar sua vida, vai firmar seu casamento, vai firmar seus negócios. É esse evangelho, irmãos, é possível ser alguém diferente no mundo que as pessoas são iguais, estão correndo a passos largos para o inferno. É possível. Isso não faz você melhor do que ninguém. Quer um conselho de amigo? Seja bom, seja honesto, seja íntegro, seja amoroso, carinhoso, mas não perca seu tempo tentando provar isso para os outros que você é. Só faça. A lição de casa é essa, só faça a lição de casa. Olha, irmãos, talvez eu tenho 57 anos. A nossa geração, os pastores mais, não vou falar velho, que essa palavra, né, irmão, mais experientes. Talvez a gente foi a última geração que matou leão e urso sem ligar uma câmera. Talvez a gente foi a última geração que fez muita coisa que ninguém viu. Hoje a pessoa vai orar, tem que ligar a câmera para mostrar para os outros que está orando. Está errado, pastor? Não, irmãos. É que nós fomos habilitados para fazer coisas hoje diante das câmeras, porque a gente fez muita coisa sem ela. Agora você conhece pessoas, e eu conheço, que se tirar a câmera, se tirar o microfone, se tirar o púlpito, se tirar os estímulos externos, não sobra mais nada, amigo. Por que nós somos assim? Por que a gente tem dificuldade de fazer alguma coisa para alguém quando não tem ninguém vendo? Quem sabe nós somos os mais necessitados do que as pessoas que estamos servindo. Quem sabe achamos que estamos servindo eles para suprir as suas carências. Quem sabe os carentes somos nós, que temos que fazer para mostrar. Não, irmãos. Quando Davi foi matar o gigante, já tinha plateia. Mas Deus está te chamando para viver uma vida sem plateia. Deus está te chamando para viver uma vida sem aplausos. Homens de Deus estão atrás de almas, não de palmas. Mulheres de Deus vivem por almas. Vá servir alguém. Quando você for levar um prato de comida, quando você for ajudar alguém, uma cesta básica, um sacolão, como a gente diz aqui no sul,
Não precisa ligar a câmera. Leva o seu coração antes de levar a sua câmera. Você pode até mostrar para os outros que você está fazendo para arrecadar mais. Ó, eu estou fazendo isso, se você quiser dar mais recursos, a gente vai fazer mais. Ok, isso é lindo. Mas Deus está te chamando, sabe? Por isso que Jesus não foi anunciado. Ele disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve como Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Não anunciou a sua vinda, nem o clero sabia que ele estava chegando. Quem tinha a Torá na mão não percebeu que ele estava chegando na terra. Sabe onde está o seu caráter? Está firmado em lugares. O que você faz quando não tem ninguém vendo? Você realmente é aquilo ali. Você é o que você faz quando não tem ninguém vendo. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, a maior arma contra a nossa vulnerabilidade é o nosso orgulho. Porque o orgulho não me deixa ser livre para amar a todos. O meu orgulho quer dizer quem merece o meu amor e quem não merece. O meu orgulho me garante, e se tem uma coisa que todo mundo tem de sobra é razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo que acha que tem mais razão do que o outro. Então, querido, anota isso aí, porque isso vai te ajudar. Você não tem que gostar do culto, você tem que compreender ele. Porque amanhã a vida continua. Você não pode se comprometer em amar pessoas e se relacionar com elas e manter qualquer senso de preservação. Não pode. Eu me comprometi a amar, eu sei que eu vou apanhar pra caramba porque eu amo. Se você se comprometeu a amar e a se relacionar, você não pode ter nenhum tipo de preservação. Não tente se preservar para não sofrer de novo. E eu vou te falar uma coisa séria. Sabe por que amamos e sofremos? Porque ainda não amamos como Cristo. Porque não nos esvaziamos o suficientemente. Quando eu me esvaziar suficiente, que eu estou amando porque eu não quero nada em troca. Eu só quero estar ali porque eu sei que eu preciso estar ali. É a minha obrigação. Esse é o meu chamado, é o seu chamado como igreja. Oh meu Deus, eu sei que você está entendendo, você está assustado. Eu sei que a palavra está entrando aí, porque eu olho nos seus olhos, eu vejo que você está assustado com essa palavra. Irmãos, Deus vai aumentar o sarrafo dessa nação. Ele vai aumentar o nível dessa nação. E quem compreender vai desfrutar do que eu estou dizendo aqui. Quem estiver compreendendo vai desfrutar. Se livre de qualquer tipo de preservação. Seja livre para amar quem precisa, quem merece, quem precisa, mas não merece, mas precisa. Mas precisa. Sabe quem Deus vai usar nessa estação? Quem se importa com o outro. Quem se importa com o outro. Mas isso não é problema meu, é sim. É problema seu, sim. Tiago 4,17 diz: sabendo tu o bem que tu deves fazer e tu não fazes, cometes tu um grande pecado. Se tu sabes que tu tens que fazer e tu não fazes, mas ninguém pediu, não precisa pedir, bebê. Se tu sabes o bem que tu deves fazer, não, mas o meu chamado não é esse, não. Eu sou empresário, não tem nada a ver, não sou pastor Luiz, eu sou empresário.
Não, mas fazer as coisas boas, certas, edificadoras. Você não precisa ser um pastor. Você foi chamado por Deus, você nasceu. Como é que eu sei que você foi chamado? Porque você nasceu. Você nasceu e Deus fez você nascer por causa do teu. O que é que Jeremias disse? Que Deus falou para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci e eu te chamei. Sabe por que eu sei que você tem um chamado? Está aí uma pergunta que você nunca mais deveria fazer. Será que Deus me chamou? Para de fazer essa pergunta, porque se Ele não tivesse chamado, você não teria nascido. Antes que eu te formasse, eu te chamei, eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. Não, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu trabalho com finanças, eu estou estudando lá em Wall Street. Eu não tenho nada a ver, o meu negócio é mercado financeiro, meu negócio é moda, pastor, eu sou modelo, eu sou arquiteto, eu sou médico, eu não tenho nada a ver com isso. Como que não, filho? Você foi chamado. Você foi chamado. Tira esse dualismo grego da sua mente, que o clero, tira esse dualismo grego, o espiritual e a matéria. Não existe vida secular para quem nasceu de novo. Não existe vida secular para quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você é um agente de transformação. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, pense nisso. Se esvazie de si mesmo onde você estiver, para que Cristo possa se manifestar através da sua vida, porque Cristo em vós é a esperança da glória, aleluia. Nossos problemas de relacionamento são por causa do nosso senso de preservação. A graça de Deus te dá uma oportunidade que você não teria em outro lugar. Ela te abriu uma porta que você não conhecia, mas ela não faz todo o trabalho. O trabalho daqui por diante é você que tem que fazer. O trabalho daqui por diante é seu, debaixo da graça, mas o trabalho é seu. Infelizmente, muitos de nós não experimentamos a graça e a verdade genuína nos relacionamentos, por causa do quê? Da dor e da decepção passada. Nós temos medo de entrar num relacionamento de novo. Nós temos medo de ir congregar de novo. Nós temos medo de ir na igreja de novo. Nós temos medo de falar com o pastor de novo. Nós temos medo de nos relacionar de novo. E vamos nos isolando, porque é melhor ficar sozinho. Não, sozinho você não é curado. Não, mas eu estou com Deus. Não, você precisa de outra pessoa. Por isso que você congrega. Por isso que você está sentado do lado de alguém. É ferro afiando ferro, é pedra afiando pedra. Você está me entendendo? A dor da decepção passada não pode impedir de ansiarmos por conexões mais profundas nesses dias, irmãos. Já sofri com meu pai, já sofri com a minha mãe, já sofri na minha família. Deus me livre de ter família. Não, querido, Deus te chamou. Diga comigo: transparência, honestidade e conectividade, amém, deve ser fundamentos para mim viver em relacionamentos profundos e genuínos. Deus me chamou para me relacionar com o outro. Eu só sou curado com o outro. Sozinho não. Sozinho não. Não adianta estudar sobre relacionamentos saudáveis se eu não sou um verdadeiro praticante de relacionamento. Relacionamento não é um sermão a ser pregado, é uma vida para ser vivida. Tá, pastor, então que tipo de relacionamento é necessário? Antes de saber que tipo de relacionamento é necessário, eu preciso estudar que tipo de relacionamento é desnecessário. Porque antes do Senhor falar para mim o que é reino, Ele diz o que não é. Ele diz: o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Nós queremos aprender o que é sem nos desconectar do que não é.
Nós queremos que Deus venha e se encaixe no nosso modelo de vida atual. Como estamos vivendo, Deus vem porque Deus me abençoa, Deus me ama, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu seja feliz. Billy Graham falou uma vez, ele disse: olha, nenhuma vez na Bíblia está escrito que devemos buscar felicidade. Felicidade você não busca, você encontra quando você pratica os princípios de Deus. Se você praticar os princípios de Deus, meu irmão, na família, nos negócios, porque todo lugar tem um princípio de Deus. Não existe vida secular. Se você é um crente, você negocia com a cabeça de um crente. Se você vende, se você compra, se você negocia, se você empresta, se você adquire, se você financia, qualquer coisa que você faz, você deve se perguntar: isso é edificante ao Senhor? Isso não vai envergonhar o nome do meu Jesus? Aleluia! Irmãos, anota isso: humildade nasce de dolorosas experiências. Pastor, não, mas eu não quero viver isso. Humildade só nasce de dolorosas experiências. A graça divina fortalece os relacionamentos. A sabedoria tem que ser prática, porque se você quer se relacionar, você tem que ser sábio também. Nem tudo você fala, nem tudo você deve deixar de falar, mas nem tudo você fala. Ah, mas eu sou sincero. Às vezes não é sincero, é grosso. Sabe o que é que diferencia o remédio do veneno? É a dose. Porque o remédio, se você tomar em dose errada e tomar demais, você pode matar em vez de curar. A Bíblia diz: achaste mel, come o que te basta, para que porventura tu não te fartes dele e venha vomitar depois. Aleluia! A graça divina, a sabedoria prática, o poder da honestidade nas palavras e as verdades praticadas e aplicadas em amor, irmãos, isso fortalece os relacionamentos. Como é que eu vou ser honesto? É você abraçar a pessoa e dizer: querido, você não vale nada, mas eu gosto de você. Aleluia. Pegou o código? Meu irmão, nós não podemos viver e liderar sem construir relacionamentos saudáveis, baseado em confiança e respeito. Você é crente, você está naquele lugar ali para homogeneizar, para levedar toda a massa. Quando Deus te planta em algum lugar, é para você levedar toda a massa, meu irmão. Amém? Amém. Não é para se isolar. Uma vida cristã não é um chamamento ao isolamento social. Você é um ser psicológico, você é um ser biológico, mas você também é um ser sociológico. Acima de tudo, você é espiritual. Você foi colocado para viver no meio de gente. É no meio de gente que você é consertado e desconcertado. É no meio de gente que você é humilhado, para que venha para fora todo o orgulho. É isso que Deus nos criou para isso. Então, sem isso, não dá para liderar, nada é possível. Liderança sem relacionamento. Você viver isolado do mundo, ter negócio sem relacionamento. Meu Deus, como que eu vou viver igreja sem relacionamento? Até você que lidera uma empresa, lidera um negócio, lidera um grupo, lidera uma igreja, ok? Deve entender que verdadeiras medidas de sucesso é ajudar o outro a se relacionar. Quando você sabe que tem alguém no grupo que tem dificuldade de se relacionar, pega pela mão e traz. Traz, irmãos. Eu chamo esses caras de argamassa mole que junta tijolo duro. Sabe, para juntar 2 tijolos duros precisa de uma argamassa mole no meio.
Então, se não tiver os facilitadores, a gente usa muito essa palavra aqui no Ministério Mevan. Nós temos várias igrejas no Brasil, pelo menos umas 90 igrejas. Em regiões nós temos nós não chamamos de coordenadores, nós chamamos de facilitadores. Ou seja, são pessoas que estão ali para facilitar o acesso dos outros. Quando você é colocado na liderança de alguma coisa, você é colocado para facilitar o acesso, irmãos. Não é para dificultar o acesso. Quando Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim encontrará pastagem. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, em todo lugar que você está. Você deveria ser essa porta de acesso. Pessoas vão conhecer a eternidade por causa de você. Pessoas vão ter acesso a Jesus Cristo, a oração de cura, a milagres, porque você vai orar por elas. Não, mas eu não gosto dela. Esse é o nosso problema. E eu vou te falar, é difícil, você não consegue se relacionar sem amar. Por isso, irmão, amor, gentileza, respeito, confiança são bases para relacionamentos saudáveis, que vão criar uma cultura avassaladora na nossa geração. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Deus, quando quis se revelar para o homem, Ele veio vestido de homem, Ele veio como homem para se relacionar. Ele se esvaziou da sua glória e veio se relacionar. Ele não veio por cima, irmãos, Ele veio por baixo. Ele não veio de salto alto, Ele veio descalço. Ele se vestiu de homem. Às vezes eu conheço pessoas, irmãos, que quando tem um cargo de liderança em qualquer lugar, numa empresa, num negócio, num comércio, pronto, acabou. Ninguém mais tem acesso à vida. Não, irmãos. Sabe aonde as regras são fortes? Aonde os relacionamentos são fracos. Onde tem relacionamento, uma casa que tem relacionamento, marido, esposa, filhos, pais, até o cachorro, irmão, se relaciona, não tem muitas regras, porque todo mundo sabe as suas obrigações, os seus limites e as suas ações. Por isso que todo lugar, se percebe, todo lugar que a regra é forte, o relacionamento é fraco. Mas todo lugar que o relacionamento é forte, não precisa de muitas regras, irmãos. Não precisa de muitas proibições. Proibido, 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 proibido. Não. Não precisa. Por quê? Porque todo mundo tem coerência. Por isso, uma pessoa que se relaciona com Deus, você não precisa enfiar a lei na cara dela. Uma pessoa que se relaciona com Deus, ela está sempre pensando no outro. Ela considera o outro o quê? Superior a si mesmo. Mas e quem esse cara pensa que eu sou? Ele é superior a você. Jesus fez isso, Ele colocou a humanidade acima dele. Por isso Ele morreu por amor. Porque sem amor ninguém consegue se relacionar. Irmãos, você e eu precisamos entender que o amor não conhece limites para amar. E só a partir do amor a gente consegue se relacionar com alguém. Senão a gente não consegue se relacionar. Pastor, mas é difícil demais. Então deixa eu te dar uma dica. Vamos lá. Entenda uma coisa. Escreve aí. Todas as pessoas, melhor, entenda que pessoas de todos os contextos trazem algo valioso para o relacionamento. Todo mundo tem algo valioso para colocar na mesa. Por exemplo, os que experimentaram uma vida inteira de amor e encorajamento trazem o quê? Segurança e alegria. E os que sofreram tristeza e perdas trazem o quê? A cura que experimentaram para que outros sejam consolados e inspirados. E aqueles que não foram curados ainda, pastor, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de problema, como é que eu vou me relacionar com esses caras? Aqueles que nunca foram curados, eles trazem a oportunidade de eu exercer o amor e a perseverança.
ou daqui para lá, ou de lá para cá, ninguém perde a viagem, todo mundo ganha. Porque quando você se relaciona com alguém que precisa mais de você do que você dele, você está exercendo a sua capacidade de perseverar e de amar quem não tem nada para te dar em troca. Porque se você se relacionar só por interesse, irmão, o interesse vai corromper suas ações. Esse mau interesse vai corromper tuas ações. Por isso, os que sempre foram criados, vida boa, tá tudo certo, né? Meu irmão, foram criados em ninhos, abençoados, né? Experimentaram a vida inteira de amor, de encorajamento, de segurança. Eles trazem o que para o relacionamento? Trazem segurança, trazem alegria. Aqueles que sofreram pra caramba e foram curados, esses trazem as suas experiências de cura para poder curar os outros. Ele até testemunha, sabe? Eu era assim, mas daí Jesus me libertou, né? Eu era bêbado, vivia drogado, mas agora Jesus mudou minha vida. E pronto, eles também têm o que dizer. E aqueles que não foram transformados ainda, aqueles são usados para me transformar. Eu digo, esse não, Jesus. E Jesus disse, é para ajudar você. Você não está aqui para ajudar ele, ele está aqui para ajudar você. Eu me lembro, nós tínhamos aqui na igreja, há anos atrás, assim começamos uma irmã, uma criança, ela tinha 5 anos. E ela foi adotada por uma família aqui da igreja. E ela tinha AIDS. E nós oramos essa criança. Ela vinha aqui na igreja com as crianças, eles vinham aqui, me abraçavam, me beijavam, trazia desenhinho para mim. E ela ficou doente, e ela morreu. No velório lá, aquele caixãozinho branquinho. Eu fui lá no velório, aquela família toda desconsolada ao redor daquele caixão. Aí eu entendi porque que Jesus disse que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. E eu vi aquele marido, aquela mulher abraçados, chorando. Vi aqueles filhos todos, os filhos biológicos, todo mundo chorando, abraçado. Eu disse, Deus, por que o Senhor... Pô, eles fizeram bem para essa criança, eles adotaram ela. Eles queriam dar vida para ela. E ela passou 2 anos com eles e morreu. Olha, Senhor, que tristeza. Por que eles tiveram que viver isso? O Senhor disse, ela veio aqui para curá-los. Ela foi o meu bisturi, Luiz, para abrir essa família, para ensinar para eles o que é amor. Eu enxuguei minhas lágrimas e já preparei o sermão para pregar no velório. Ai, irmãos, Deus não perde viagem. Sabe qual é o nosso problema? É que eu e você só vimos coisa ruim no meio de coisa boa. A gente vê uma coisa boa, mas a gente sempre acha uma coisa ruim para criticar. Deus quer nos ensinar a ver coisa boa no meio de coisas ruins. Deus quer que a gente olhe sem nenhuma esperança para aquilo, e Deus disse, eu vou te mostrar onde está a minha esperança ali. E eu vou levantar ali com esperança. Então eu olho para que Deus abra os seus olhos espirituais, cristão, e você comece a ver coisas boas no meio de coisas ruins. Eu só estou aqui pregando porque eu tenho uma esposa que viu coisas boas no meio de coisas ruins. Você só está aqui porque você viu coisas boas no meio de coisas ruins. Muitas coisas não aconteceram na sua vida, mais derrotas, porque você aprendeu a ver coisas boas no meio de coisas ruins. Que Deus abra seus olhos espirituais. Amém. Pare de esperar resultados imediatos. A vida com Deus é uma vida contínua, irmãos. Amanhã tem o evangelho da segunda-feira. Amanhã não tem pastor Luiz pregando para você e você dizendo, oh, que bênção. Amanhã é você e Deus. E amanhã você vai chegar no trabalho, sabe? Pessoas vão querer puxar seu tapete, pessoas vão querer o seu lugar, sabe? Você vai ser tentado amanhã a fazer coisas erradas. Você vai ser tentado, você olha para o ímpio, vê o ímpio prosperar, você quer fazer igual. E Deus diz, você é diferente.
Eu te chamei para uma pegada diferente, para um lugar diferente. Eu te chamei para andar numa dimensão diferente. Depois você lê Salmo 37. Depois você lê Salmo 73. Quando Davi diz: eu olhei para o ímpio e vi que ele prosperava. Então eu disse: até quando tu prosperarás a vida do ímpio? Ele disse: até que eu entrei na casa do Senhor e vi o fim deles. O que você está vivendo agora não é o seu fim. Não é o seu fim. Se prepare. Então se esvazie de si mesmo, irmãos. Não importa em que grupo você está. Se você é o grupo perfeitinho, que traz segurança e alegria, ou se você é o grupo que já foi curado e transformado, ou se você é o grupo que ainda não experimentou a cura e a transformação. Todo mundo contribui para o relacionamento. Todo mundo. Por isso nós precisamos aprender, sabe? Nós precisamos a desmontar. Nós precisamos aprender a desmontar os nossos guetos. Os nossos guetos de relacionamento, que eu só me relaciono com aquilo daquele jeito. Tenho dificuldade de se relacionar com pessoas que não concordam comigo. Eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas que não concordam comigo, que não aprovam o que eu aprovo, que nem são da minha igreja. Irmãos, igreja não é isso, querido. Os relacionamentos saudáveis vão remover todas as fachadas, de modo que nós conhecemos e nos amemos e confiamos uns nos outros sem reserva. O Senhor quer trazer um novo tempo para a sua casa, para a sua igreja. O Senhor quer trazer um novo tempo para a sua igreja. Um tempo de falar as verdades, de honestidade, de transparência nas relações, sendo sincero, verdadeiro. Falar: cara, eu tenho dificuldade de gostar de você. Eu tenho dificuldade de gostar de você. Não gosto de você. Mas eu quero te amar. Por que a gente tem dificuldade de falar isso, irmãos? E a gente vive no ciclo vicioso da hipocrisia. E nós cantamos como é precioso estar bem junto a ti, mas às vezes não temos facilidade de falar as verdades, porque a gente diz: o que ele vai pensar? Tem um jeito de falar, irmãos. Tem um jeito de falar. Tem uma forma de falar. Cara, eu não concordo, mas eu amo você. E eu não preciso torcer para o seu time. Eu não preciso estar do mesmo lado da arquibancada, vestir a mesma camisa do teu uniforme para amar você. Essa era a dificuldade que as pessoas tinham com Jesus, quando elas viam Jesus curando um soldado de Roma. Quando elas viam Jesus com um leproso, tocando num leproso, elas diziam: cara, não pode, está escrito que não pode tocar. E Jesus tocava o leproso. Quando as prostitutas se convertiam e vinham servir ele no ministério. Quando Jesus entra na casa de um cobrador de impostos, as pessoas ficavam na porta e diziam: ele não é profeta, porque se ele fosse, ele saberia que esse cara é bandido. Ele sabe que ele era bandido, porque o evangelho não é a recompensa para o justo. O evangelho é a esperança para o perdido. Se somos justos, achamos que o evangelho tem que nos recompensar. Não, o evangelho, ele é a salvação para os perdidos. Amém, irmãos? Pessoas não podem mais ter livre acesso no seu interior, semeando o que não presta. E vou te falar uma coisa: tem gente que não gosta do outro e está ensinando você a não gostar também. Tem gente que diz: se você quer ser meu amigo, você não pode ser amigo dele. Que pobreza. Eu não vou dizer nem espiritual, vou dizer intelectual. Que pobreza, irmãos. Se você anda com Cristo, você vai ter a mesma fama que Cristo, que era chamado de amigo de pecadores. Jesus era chamado de amigo de pecadores. A fama dele era amigo de pecadores. Nós temos dificuldade de
andar. Vai que alguém tira uma foto com aquele cara comigo. Já pensou? Nós temos dificuldade. Pessoas deixam de ouvir você porque você não concorda com o que elas pensam. Que pobreza, irmãos. Todo mundo tem algo que não concorda, ok? Você concorda com isso? Que todo mundo tem algo que não concorda? O que nós fizemos com isso, como reagimos a isso, é que diz quem nós somos. Porque eu também tenho algo que eu não concordo, mas como eu reajo a isso é que denuncia o meu coração. Amém? Às vezes eu não concordo nem comigo. Verdade? Eu não concordo comigo. Como assim, pastor? Não concordo. Por isso que eu não acredito nas coisas que eu digo para mim mesmo quando eu estou com raiva ou triste. Quando eu estou com raiva, eu começo a falar mal de mim mesmo. Seu burro. Seu idiota. É verdade, né? Você faz também. Ah, seu animal. Depois eu oro e peço perdão para mim. Digo, Senhor, me perdoa, porque eu falei de mim mesmo. Eu não sou esse cara, Senhor. Eu não sou burro. Amém, irmãos? Amém? Então eu vou repetir. Seja sempre uma pessoa boa, carinhosa, amável, honesta, mas não perca seu tempo tentando provar isto para todo mundo. Não perca. Pessoas estão te observando, amém? E sabe quem é que mais te observa? Quem não gosta de você. Pegou o código? Quem mais te observa é quem não gosta de você. E cada pessoa te enxerga com os olhos que ela tem, meu irmão. Amém? Cada pessoa te enxerga com os olhos que ela tem. Então o que ela vê de você não é problema seu. Por isso você não tem que trabalhar para ficar se defendendo, para ficar... Assume a conta, paga o boleto e ponto final. Amém, irmãos? Então eu quero deixar essa palavra. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 9, versículo 11, eu termino aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Não, Filipenses não tem capítulo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler Filipenses 1, de 9 a 11, que diz assim: que o vosso amor aumente e vocês continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Eu quero que vocês compreendam o que verdadeiramente importa, para que vocês vivam de modo puro, sem culpa, até o dia que Cristo voltar. E que vocês sejam sempre cheios de frutos de justiça que vêm por meio da vida de Cristo em vocês. É isso que Paulo está falando. Então, por favor, querido, por favor, se relacione com Cristo. Se esvazie de si mesmo. Tome a forma de servo, seja obediente até a morte, morte de cruz. Se esvazie de si mesmo. Eu estou pregando hoje para crente, irmão. Jesus não espera nada de quem é de fora. Por isso, quando ele falava, os discípulos perguntavam assim, Mateus 13, de 12 a 23, Jesus está pregando e os discípulos depois perguntam: Senhor, por que o Senhor fala com eles assim, com a gente o Senhor fala de outro jeito? Ele diz: porque que os que estão de fora, eu falo de um jeito, mas vocês que estão dentro, irmão, você está dentro. A mensagem para você não pode ser a mesma mensagem para uma pessoa que não conhece Jesus, irmãos. Porque é com você que Jesus tem planos. Os planos de Deus é com os discípulos. Os planos de Deus é com os discípulos. Então eu preciso pensar nisso, irmãos. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu também tenho vontade. Você não tem vontade de fazer umas coisas? Tem ou não tem? Você faz, mas você tem vontade.
Tem vontade? Quem essa semana teve vontade de bater em alguém, mas não bateu? Levanta a mão. E quem bateu? Não, não levanta não. Levanta a mão que está filmando. Você teve vontade de bater, mas não bateu? Mas teve vontade. Faltou pouco. Muito pouco. Então você venceu, você é um vencedor. Aleluia. Aleluia. Pecar, quem teve vontade, não levanta a mão, irmão, para não dar BO aí com quem está do seu lado. Quem teve vontade de pecar, mas não pecou, venceu, lutou, suou, saiu, respirou fundo e voltou a conectar com Deus. Quem teve? Quem teve vontade de falar Você acha que eram as verdades, mas não era só verdade, era mágoa. Quem teve vontade de xingar alguém? Quem essa semana quase brigou no trânsito? Quem teve vontade de mandar o patrão para o inferno? Vai que seu patrão está aqui, não levanta a mão, meu filho, vai perder o emprego. Vigia. Quem teve vontade de sumir de casa? Quem teve vontade, a gente vai levantar, vai sobrar mão pra caramba. Quem teve vontade de dizer, eu não aguento mais essa vida, eu vou me suicidar. Quem teve vontade de dizer assim, eu vou sumir, não aguento mais, não quero mais? Quem teve? Você está na lista dos perseverantes, daqueles que acreditam que Deus tem mais do que isso para você. Amém? Não se sabote, irmão. Seja humano. Porque o trabalho da igreja não é espiritualizar você, é fazer você ser um bom humano, um bom ser humano. O trabalho da igreja, do pastor, não é espiritualizar. Não, o trabalho da igreja é tornar você um bom ser humano, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow.
But love can't fight what's pulling us apart. This is the terra firma lullaby, where the rhythm keeps the soul fed. Beneath the wide open sky, finding the words that need to be said. Feel the ancient breath in the current of the flowing stream. Let the soul tell you the rest. Living out a waking dream. A Monaga crying, the blues is soulful riff. Finding where the truth is lying, overcoming every cliff. Back to the essence, where the asphalt breaks the soil. The universe is present, worth more than all the toil. Petrichor sent after the quick summer rain. A reminder heaven sent, washing away the stain. I remember the wisdom found in the roots of the old oak tree. That's where the heart is bound, where we are truly free. The upright bass is walking, keeping the pace slow and low. This is more than just talking, watching the true colors grow. From the mountain range's shadow to the valley's quiet hum. Trading out the fast faddles for the place we're coming from. Every natural hue is painted on the horizon line. This energy is true, feeling utterly divine. This is the terra firma lullaby, where the rhythm keeps the soul fed. Beneath the wide open sky, finding the words that need to be said. Feel the ancient breath in the current of the flowing stream. Let the soil tell you the rest. Living out a waking dream. And not a good cry in the blues is soulful riff. Finding where the truth is lying, overcoming every cliff. We were lost in the network, chasing a faulty signal, doing the heavy grunt work. Alguém que compra e paga, alguém que faz as coisas certas. Esse é o trabalho do homem de Deus, da mulher de Deus. Esse é o trabalho da igreja. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo queria peneirar você e eu vou deixar. Porque quando você se converter, Pedro, você ajuda seus irmãos. Sabe quem é que pode ajudar seus irmãos, irmãos? Quem é convertido. Porque quem não é convertido também ajuda, mas ajuda por interesse. Mas quem é convertido ajuda sem nenhum interesse. E Jesus falou: Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, na igreja. É por isso que as pessoas lutam. Há uma grande, sabe, há uma grande força das trevas para tirar as pessoas da igreja. Para que as pessoas não tenham mais esse tipo de comunhão, de sentar para ouvir, de parar para ouvir. Não, irmãos, não pare de congregar, não deixe de congregar. Se não for aqui, congregue em outra igreja, mas por favor, não pare. E outra coisa que eu diria para você, para a gente ir embora: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Alguém que esteja pregando o Evangelho de Jesus. Alguém que você saia do culto, quando acabar o culto você vai para casa pensando: meu Deus, eu não sou crente. Porque se você sai do culto cheio: meu Deus, eu sou a estrelinha de Jesus, você está em maus lençóis. Se você sai de um lugar que a pessoa diz que você é o cara, que você é a pessoa, que você, sai daí, irmão. Deus vai confrontar sua mente para revelar seu coração, sempre. Sempre. O Evangelho ele tem que te machucar. Senão Jesus não mandava você tomar a sua cruz. Ele não dizia: tome a sua cruz e siga-me. Sem cruz não vai, não, irmão, não vai. Só que esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que Deus tem para a sua vida, meu irmão. E as suas decisões hoje vão afetar seus meninos, suas crianças que estão lá no Kids.
Então, por favor, não viva um evangelho de facilidade. Não viva um evangelho Nutella, um evangelho fast food, que você é o centro das atenções. Não, querido, não. Não se ofenda comigo, mas se ofender, hora que passa. Se você não quer ser transformado, não venha mais aqui. Porque eu não estou pregando o evangelho para facilitar as coisas para você. Eu estou dizendo que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está com você. E você só precisa olhar para você como Cristo olha. Tirar tudo aquilo que não é dele da sua vida. Se você quer só uma oração de bênção, só uma massagem no ego, esse não é, Mevan, não é seu lugar. O evangelho aqui é: você vai para casa agora, embarque no seu carro, triste. Mas em 10 segundos você vai estar alegre, vai dizer: cara, Deus é comigo. Rapaz, não é que eu sobrevivi mais uma semana? É por isso que eu quero orar por você. Você que quer mais do que ver anjo. Segura eu aí se eu cair, menina. Você que quer mais do que ver anjo, quer mais do que prosperar, quer mais do que uma mão na sua cabeça dizendo receba. Você que quer mais do que isso, você que quer ter um encontro real com Cristo, que vai mexer na sua casa, vai mexer no seu casamento, vai mexer nos seus negócios, vai mexer com os seus filhos, vai mexer na tua moral, na tua credibilidade. Os céus vão te conhecer, o inferno vai te respeitar. Se você quer mais do que isso, sai do seu lugar e vem aceitar Jesus. Eu quero orar por você. Se você quer só uma oração, é só o que você vai ter. Por isso que Jesus parava e perguntava. Jesus perguntava para o cego, mano. O cara estava cego. Jesus perguntava: o que tu queres que eu te faça? Por que Jesus perguntava? Porque Jesus queria ouvir da boca dele o que ele queria. Porque Jesus vai até onde você quer. Até onde você quer que Jesus vai com você? Ele pode entrar profundo, ele pode ferir, porque se ele ferir, ele mesmo sara. Ele pode abrir você no meio, ele pode operar você, porque ele vai até onde você quer. O que tu queres que eu te faça? Ele perguntava. Ah, nós queremos só o pão. Tá, então come. Nós queremos uma oração. Ah, nós queremos ser próspero. Jesus só vai até onde você quer. Mas você nunca vai provar a plenitude de Cristo andando numa vida rasa com Deus. Mas se você mergulhar e dizer: Deus, eu estou pronto para morrer por isso. Se o Senhor não me matar, eu morro. A minha oração para Deus tem sido: se o Senhor não me matar, eu vou morrer. Se você quer mais do que isso, você está no lugar certo. Sai do seu lugar. Se você quer entregar sua vida para Cristo, me deixa orar com você. Me deixa pôr a mão em você e orar por você. Aleluia. Quero orar por você, meu irmão. Glória a Deus.